A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus abençoe sua casa, seu ministério, sua família, tá? Estamos em mais um vídeo de curiosidades bíblicas. Vamos falar hoje sobre aquele Salmo de número 20, versículo 7. Esse salmo fala da força do cavalo, isso mesmo. Muitos trazem algumas dúvidas. O que o salmista Davi estava falando aqui sobre o cavalo? Vamos lá. Salmo de número 20, versículo 7, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O Davi aqui, rei Davi, o salmista, ele está trazendo aqui algo de mais íntimo, de revelação para exteriorizar. Ele está aqui trazendo à tona o grau da sua fé, da sua confiança em Deus. Por que ele, neste cântico aqui, neste salmo, ele está dizendo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Em primeiro lugar, qual foi o objetivo na antiguidade de se fazer o carro, de criar essa arte? Bom, os carros no início foram usados para as guerras. Os carros eram usados para dar velocidade aos exércitos. Muitos deles, eram usados no combate com grevas nas rodas, colocavam nos eixos grevas amoladas para que, se tivesse alguém passando ao lado do carro, perdia as pernas. Cortavam, mutilavam pessoas, aquelas lâminas amoladíssimas. A finalidade era essa. E o que é que motorizava os carros dos exércitos? Eram os cavalos. Por esta razão, o salmista expressa neste salmo no verso 7, Salmo 20 e o verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Encontramos aqui que Davi confiava em Deus, ainda que o exército de Israel possuísse carro, ainda que o exército de Israel possuísse cavalos, mas a confiança do rei em Israel não estava nos armamentos, nem no poderio bélico dos seus exércitos. Agora, é bom lembrar que, para os reis das nações vizinhas de Israel, que eram inimigas da nação de Israel, na mentalidade deles, quanto mais cavalos e carros o exército possuía, mais estava demonstrando o seu poder bélico, mais estava demonstrando força, entendeu? Mas Deus deu uma ordem para Israel em Deuteronômio, capítulo 17, e o versículo de número 16. Deus deu uma ordem para que Israel não colecionasse, não multiplicasse carros e cavalos. Vou explicar por quê. Olha só, acompanha aí comigo Deuteronômio capítulo 17, versículo 16. Porém, não multiplicarás para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Em primeiro lugar, o Egito era o maior criadouro de cavalo.
o Egito exportava cavalo para as nações do mundo inteiro. Lá nasciam e eram criados os melhores cavalos e eram destrados para a guerra. Cavalos grandes, com ossos estruturais fortíssimos, eram preparados para combate. E quais eram as nações que eram inimigas de Israel que utilizavam cavalos e carros? Eu vou te dizer aqui, eram os moabitas, amonitas, heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus. Eram essas nações que possuíam carros e cavalos em grande quantidade. E quando eles saíam à guerra, eles já saíam declarando que estavam com a vitória na mão, porque eles confiavam no poder da velocidade dos carros, conforme eu lhes falei. Em cima dos carros de guerra iam os arqueiros, e nas laterais dos carros existiam lâminas, grevas. Aquilo cortava qualquer pessoa que estivesse na lateral do carro, ou então danificava o carro do inimigo que viesse contra eles, se eles passassem ao lado, entendeu? Matava os cavalos dos exércitos inimigos. Então, Deus deixou essa advertência para Israel, tá? Deus deixou essa advertência para Israel. Por quê? Deus não queria que o povo voltasse ao Egito para comprar cavalo. Aí você, lendo a Bíblia Sagrada, o que é que Salomão fez? Deus proibiu que Israel fizesse aliança com as outras nações. Israel não tinha necessidade de fazer aliança comercial com as nações pagãs, porque a idolatria iria seduzir Israel. Deus não queria, porque tudo que era voltado à adoração, ao ângulo espiritual, nessas nações que eram vizinhas de Israel, envolvia prostituição, sacrifício de crianças, sacrifício humano, existia paixões desenfreadas, onde não existia limite entre ambos os sexos, nem também da consanguinidade, ou seja, entre pai e mãe, entre filho e filha, entre parentes, não existia o respeito consanguíneo, onde todos eram liberais para a promiscuidade. Homens e mulheres tinham relações com animais, era a coisa mais bizarra. Leia Levíticos capítulo 18, que você vai entender o que eu estou explicando aqui, tá? Quando Deus proíbe Israel ter relacionamento com essas nações, era por esse motivo. Levíticos capítulo 18. Leia do versículo 1 até o versículo 30. Por que que Deus proíbe cada uma dessas atitudes aqui? Deus não queria isso dentro de Israel. A explicação toda é que estas nações inimigas de Israel praticavam tudo isso que Deus aqui proibiu para que Israel não fizesse. Entendeu? Então, trazendo aqui a explicação por que que Davi disse: uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, é que Deus não queria que Israel confiasse no poder do seu armamento humano. A vitória que Deus garantiu para Israel viria sempre dele. Israel deveria confiar mais em Deus. Deus não proibiu o exército de Israel possuir carros e cavalos. Deus só não queria que eles multiplicassem, para que eles, quando saíssem à guerra, não pensassem que eles estavam vencendo a peleja por causa da quantidade de cavalo e de carros que eles possuíam. Entendeu? Então vamos só conferir o que a Bíblia vai nos dizer aqui em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Olha o que Deus diz para Israel:
Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Então, Deus garantiu guerrear por Israel. Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo aqui agora, enquanto estou trazendo esse vídeo de curiosidade para você? Não confie no poder que o seu dinheiro pode fazer por você. Não confie no seu intelecto, daquilo que você tem inteligência, que você pode cair no risco de cometer o pecado da vaidade e dizer: eu conquistei tudo isso por causa da minha inteligência e do meu conhecimento. Nada disso. Tudo vem dele. Tudo vem de Deus. Tudo é para a glória de Deus. As nossas conquistas são por causa de Deus. A nossa vida é por causa de Deus, tá? Tudo que nós temos, que nós possuímos, vem por Deus. Não é por nossos méritos próprios. Então, Deus prometeu dar vitória a Israel e guerrear por Israel. Agora vamos, para finalizar a explicação, porque Davi disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É porque é o nome de Jesus que nos dá poder. É o nome de Jesus que nos dá vitória. Vamos ler aqui em Josué, capítulo de número 11, versículo 4 até o versículo 9. Olha só. Mas antes, eu vou te explicar no verso 2 e 3, quando Josué recebe a ordem de Deus para guerrear contra esse povo. Olha quem é que estava guerreando contra Josué. Está aqui em Josué, capítulo 11, versículo 2 e 3. E aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul, de Quinerete, nas planícies, em Nafote-dor, da banda do mar. Quem era esse povo? Os cananeus do oriente e do ocidente, os amorreus, os heteus, aos ferezeus, os jebuseus nas montanhas, e os heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com ele, muito povo em multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Olha só, a confiança desse exército inimigo era nos seus carros e cavalos. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temais diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel. Veja que a vitória foi porque Deus entregou os inimigos de Israel na mão de Israel. Não foi porque Israel possuía carros e cavalos. Entendeu? E o Senhor os deu na mão de Israel. E os feriram. E os seguiram até a grande Sidom. E até Misrefote-Maim. E até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. Sabe o que significa o termo aqui, jarretou, ou seja, jarretar? Cortar o tendão responsável pelo movimento da perna, na altura da coxa. Todos os cavalos ficaram inválidos. Os cavalos dos exércitos inimigos de Israel não tiveram nenhum valor mais. As charretes, os carros de guerra, foram queimados. Por quê?
Deus entregou os inimigos de Israel nas mãos de Josué. Fica aqui a exegese de Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Isso significa que eu e você devemos ter confiança em Deus e no nome de Jesus, tá? Porque é o nome de Jesus que nos garante a vitória. Não é o seu dinheiro, não é por causa do seu emprego, não é por causa do seu carro, nada disso. Você alcança grandes vitórias não é por causa do seu intelecto humano, mas é por causa do nome de Jesus. Porque em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que ao nome de Jesus é adorado e reverenciado dos que estão nos céus, é adorado por todos que estão na terra, e o nome de Jesus também é adorado pelos que estão debaixo da terra. Ou seja, até no inferno, o nome de Jesus é autoridade, é respeitado. Filipenses capítulo 2, tá? Então, Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome comerão ou beberão alguma coisa mortífera e não lhes fará dano algum. Ou seja, se tiver alguma emboscada para um servo de Deus no campo de missões, tá? Nada lhes fará mal algum. É isso que Jesus estava querendo dizer para qualquer servo dele. Ainda que armem alguma emboscada, não terá nenhum valor contra ti, porque é o nome de Jesus que te dá vitória. É o nome de Jesus que nos dá vitória. Fica aqui mais um vídeo de curiosidades bíblicas e que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.